Olá, queridos, nós estamos gratos por mais uma vez podermos estar juntos, por podermos meditar um pouco naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós agradecemos a Deus tantas vitórias, tantas coisas que Deus tem dado à sua igreja, a você, meu amado, que nos escuta. Então, querido irmão, nós queremos deixar com você hoje o Salmo 81. Mais especificamente, eu lerei a partir do verso 8 até o 13, depois o 16. Diz assim: Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos, ou nos seus próprios caminhos. Ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. Queridos, esse salmo, ele nos leva a pensar, porque ele começa chamando o povo a louvar a Deus, chamando-nos para a alegria. Ele diz: cantem alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrem o Deus de Jacó. Então o salmista começa glorificando a Deus, ele está chamando para tomar os instrumentos musicais, para buscar a presença de Deus, para reconhecer o que Deus tem feito, reconhecer a graça de Deus, reconhecer e lembrar-se das experiências que já tiveram com Deus outrora, antigamente. O que acontece? Frequentemente nossa vida vai tendo vitórias, Deus vai nos dando vitórias. E aos poucos nós nos esquecemos do que ficou para trás, de como Deus foi misericordioso, de como Deus nos abençoou, de como Deus trabalhou na tua vida, de onde Deus te tirou. É interessante que o verso 6, ele diz assim: tirei de teus ombros a carga, as tuas mãos ficaram livres dos cestos. Que carga, que cestos são esses? É a carga da escravidão. Eles eram escravos no Egito. Os cestos onde carregavam a terra, onde carregavam as pedras. O cesto que lhes pesava sobre os ombros. E eu tirei de cima de você. Eu te livrei. Tu clamaste quando estavas angustiados e eu te ouvi. Veja que coisa linda. Deus é um Deus de amor, Ele nos ama e Ele nos sustenta. E aqui, meu querido, nós vemos como Deus nos liberta. Ele libertou da escravidão. E agora, o povo de Deus se afasta de Deus. No verso 8, então, a gente pode perceber uma tristeza. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Israel não queria mais ouvir a Deus. Israel não queria saber da palavra de Deus, da orientação de Deus. Israel agora começou a andar nos seus próprios caminhos. Israel começou a achar-se autossuficiente. E é interessante que
Deus, então, no verso seguinte diz: eu sou o Deus, o teu Deus, que te tirei lá da terra do Egito. Eu sou esse Deus que te trouxe até aqui. Abre bem a tua boca, eu a encherei. O que significa isso? Abre teu coração, volta o teu coração para mim. Abre o teu coração e eu vou preencher o vazio do coração. Abre-te para mim e deixa que eu preencha os vazios que você tem, que tu tens na tua vida. E sabe que como o povo respondeu? Não precisamos disso. O meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Ó, meus amados, quantas e quantas vezes nós agimos desta maneira. Deus nos mostrando um caminho para ser seguido. Deus nos mostrando o que fazer. E nós, às vezes, nem expressamos em palavras, mas com as nossas atitudes nós revelamos que não queremos o caminho de Deus. Porque achamos mais interessante aquele caminho que nós mesmos escolhemos. Veja quanta estultícia, quanta tolice. Nós achamos que somos tão inteligentes. Nós nos achamos tão independentes. Nós nos achamos tão poderosos. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, percebemos que o mundo é tão poderoso que está morrendo de medo de um vírus dificilmente detectável e só detectável em microscópio eletrônico. Cadê a força? Cadê o poder? Cadê a autossuficiência? É isso que Deus está nos chamando. Ele diz: meu povo não quis ouvir a minha voz. Então, meu amado, se essa é a sua situação, você não tem querido ouvir a voz de Deus, arrependa-se. Isso é pecado. Arrependa-se e abra seu coração, arrependa-se e coloque seu rosto em terra. Peça misericórdia. E é interessante que, na sequência, Deus diz assim: então eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. O que é isto? Meus queridos, o retrato desse verso nós encontramos à nossa volta. Pessoas que conhecem Deus, andam nos seus próprios caminhos, não querem ouvir Deus, não querem ouvir a sua palavra, não querem obedecer-lhe, sofrem consequências, porque acham que aproveitar os prazeres momentâneos do pecado, isso deve ser feito agora, e porque depois pensam: Deus vai perdoar. Isso é negligenciar Deus. Nós podemos olhar à nossa volta como está a nossa sociedade permissiva. Aliás, aqui, o texto também se refere a outros deuses, a idolatria. Lembre-se, meu querido, idolatria abre porta para a imoralidade e abre porta para a feitiçaria. Prostrar-se diante de outros deuses é uma porta aberta para que aconteça a idolatria, e a idolatria em todas as suas formas. Seja prostrar-se diante de um pedaço de gesso, de um pedaço de pau, de madeira, diante de uma imagem de escultura, seja colocar o seu culto no dinheiro, na posição social, seja o que for. Esse caminho leva à desgraça. E a tristeza que Deus revela aqui é tão grande.
eu os entreguei. E quando o coração humano começa a realmente reger a vida da pessoa humana, dá nisto. Afastamento de Deus, andar nos seus próprios caminhos, sofrimento atroz, pela ausência da graça de Deus, pelo vazio que o pecado deixa. Então, querido, aqui nós estamos sendo chamados de volta. Aqui nós estamos sendo chamados de volta para reconhecermos a grandiosidade do Deus que nos salvou, do Deus que ofereceu Jesus Cristo na cruz. Deus quer mudar tua vida. Deus quer transformar tua vida. Veja só. Se o meu povo me tivesse ouvido, ele continua. Veja bem, o povo já estava em desgraça, o povo estava andando na idolatria, o povo colocou outros deuses diante dele. E é interessante que esse mesmo povo ia ao templo procurando adorar Deus. Mas fora disso ele ia adorar ídolos, imagens de escultura. Religiosidade, isso não agrada a Deus. Deus tem de ser único. E aqui ele diz, se o meu povo me tivesse ouvido, se não tivesse se afastado de mim, ele diz assim, se eles andassem nos meus caminhos, eu lhes daria vitória. Isso significa o quê? Que muitas e muitas vezes deixamos de obter vitórias pelo fato de procurarmos andar nos nossos próprios caminhos, de procurarmos satisfazer os nossos desejos pessoais, andarmos pela nossa vaidade pessoal, humana, querermos fazer com que a nossa opinião prevaleça, quando deveria ser a palavra da fé e a dependência do Deus vivo. Ó, querido, ele diz assim, terminando, se o meu povo me tivesse ouvido, eu o sustentaria com o trigo mais fino e eu saciaria com o mel da rocha. Eu o sustentaria de maneira sobrenatural. Eu cuidaria dele. Ele recolheria as bênçãos maravilhosas da minha presença. Mas para isso, ele deveria ter ouvido o Pai Celestial. Ó, queridos, quantas vezes nós recebemos conselhos, quando éramos mais jovens, recebíamos conselhos dos pais. E a gente dizia assim, não, meu pai não entende nada, meu pai não sabe nem o que está fazendo, ele é quadrado, ele é retrógrado. Depois nós chegávamos à conclusão de que aquele quadrado, aquele retrógrado, estava perfeitamente certo. E nós errados, e ainda erramos porque não ouvimos. Quantos de nós têm errado porque não temos ouvido a palavra de Deus? Quantos de nós têm sofrido simplesmente por ignorarmos os caminhos de Deus? Ó, meu amado, arrependa-se, coloque seu rosto em terra e busque a Deus, ore a Deus, glorifique a Deus, porque Ele tem algo novo para você. Que Deus te abençoe, que Deus faça com que a tua vida resplandeça na sua presença. Amém. Que Deus te abençoe. Meu amado, hoje é dia de oração, vamos orar pelo nosso Brasil. Vamos orar para que Deus seja glorificado no nosso país. Vamos orar pelas pessoas que estão acometidas pelo Covid. Vamos orar pelos nossos parentes, pelos nossos amigos que necessitam. Vamos orar, ore por eles. Coloque-os no altar de Deus. Você certamente tem vários motivos de oração. Então, nesse momento,
depois de desligarmos essa transmissão, tenha um tempo de oração na presença de Deus, lembrando-se de que esse Deus maravilhoso ouve as nossas orações. Vamos orar, eu quero orar com você agora. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e eu vou orar contigo. Ó Deus e Pai, Tu és Deus vivo, Tu estás entronizado em todo o universo. Todas as coisas estão, Senhor, claras diante de Ti, estão sob o Teu domínio. Pai amado, aqueles que nos ouvem nesse dia, nessa transmissão, vem, Senhor Deus, tomá-los em Tuas mãos. Os seus pedidos, as suas necessidades, sejam satisfeitas pelo Teu poder. E, Senhor querido, a Tua glória resplandeça nessas vidas. Ó Pai, opera milagres, Senhor, Tu és Deus de milagres. Dá que cada um tenha compreensão da Tua palavra e do tempo em que estamos vivendo. E, Senhor, se houver necessidade de arrependimento, leva as pessoas, leva cada um ao arrependimento e à restauração de sua vida contigo. Nós Te glorificamos, Pai, porque Tu és o Deus vivo, pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, meu querido, que Deus te abençoe, que Deus te sustente. E um bom resto de semana, até o nosso próximo encontro virtual, porque logo, logo, pela graça de Deus, esperamos estar juntos lá na casa do Senhor, na Igreja Batista Aliança, Rua Quintino Bocaiúva, 570.